Olá, boa noite. Referente ao trabalho B3, apresentaremos um estudo da estrutura do novo prédio da FEComércio, a disciplina de Concreto Armado 2, curso de Engenharia Civil, professor Alex, grupo composto por Andressa Ferreira, Sheila Barbosa, Kathleen Larissa, Maurício Landau e Rosângela Dani. Aqui temos o sumário com todos os assuntos abordados e suas respectivas páginas. O estudo da estrutura a ser apresentado trata-se do novo prédio da FEComércio, localizado na Rua Moraes Navarro, sem número, Lagoa Santa, em Natal, Rio Grande do Norte. Características do projeto. O projeto ele tem a finalidade de servir como a nova sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, né, FEComércio. Ele abrigará escritórios administrativos, áreas para eventos, salas de reunião, auditório e outras facilidades relacionadas a atividades da FEComércio. As paredes de fechamento desse projeto são de alvenaria com dimensão de 15 centímetros, enquanto as paredes internas são de drywall, com exceção dos pontos de banheiro. O pé direito dos pavimentos é de 3,62 metros, com exceção das escadas. O subsolo e o térreo em sua maior parte, para estacionamento. No térreo existe um saguão de entrada, denominado de hall, que possui um pé direito de 5,70 metros. A partir do primeiro pavimento, o seu uso torna-se padronizado por salas de escritório, seguindo assim até o sexto pavimento, onde possuirá placas solares na cobertura. A sua fachada, em duas direções, está prevista para ser composta totalmente com placas de vidros presas por uma estrutura metálica denominada pele de vidro. A estrutura escolhida foi baseada no trabalho de conclusão de curso do Luiz Felipe Trento. É um projeto de edifício de concreto armado, análise estrutural, dimensionamento e detalhamento. É um projeto que ainda será executado. A estrutura, então, contará com 13 lances estruturais projetados, todos com função comercial, sendo majoritariamente utilizada para escritórios e serviços administrativos gerais. Então, subsolo, térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, né? O quarto pavimento, que é o pavimento tipo, do 13º ao 6º, a cobertura, barrilete e reservatório. Os elementos estruturais. Conforme visto em sala de aula, a laje, que são placas que, além das cargas permanentes, recebem as ações de uso e as transmitem para as vigas. Também tem importância a função de travar as vigas e pilares de um pavimento. No projeto foi definido as cubetas da empresa Astra. Aqui nós trouxemos o detalhamento da laje nervurada, né, diretamente do software que foi utilizado. Os pilares, que são barras verticais que recebem as ações das vigas e dos andares superiores e transmitem para os elementos inferiores ou para a fundação. Aqui nós trouxemos um pré-dimensionamento, uma tabela de resultado de pilares, onde é abordado os lances, né, a seção, as cargas e taxa de aço. As vigas, que são barras horizontais que delimitam as lajes, suportam paredes e recebem ações das lajes ou de outras vigas e as transmite aos pilares. Nós também trouxemos uma tabela de resultado das vigas, né, com as mesmas informações. Na fundação, que são elementos que recebem os esforços da estrutura e a transferem para o solo, nós não encontramos informações de pré-dimensionamento no trabalho. Ainda sobre o pré-dimensionamento, para as vigas foi utilizado o parâmetro do vão para evitar diferentes valores de altura de viga. E pensando na facilidade de execução, foi considerado o vão médio para o pavimento tipo, sendo igual a 7,5 metros. Dessa forma, a altura das vigas encontradas foi de 62,5 centímetros, no qual foi definida para o projeto a utilização de altura de 60 centímetros para todas as vigas.
Para as lajes em geral, com exceção das lajes da escada e hall do elevador, todas são do tipo nervuradas, com o uso de cubetas plásticas, né, conforme já mencionado, da Astra, 61 por 61 por 18. Para os pilares, foi considerada uma carga de 10 kN por metro quadrado, sendo a ação total o valor resultante da multiplicação da carga por metro quadrado considerada. A área de influência, já mostrada na figura abaixo, em metros quadrados, e a quantidade de pavimentos do edifício. Então, aqui na figura, a gente tem a área de influência das cargas sobre os pilares. Informações adicionais. Foi utilizado o software TQS, que é um software utilizado para desenvolver todo o ciclo de projetos baseados em projeto armado e pretendido. Com ele, o engenheiro realiza todas as etapas da concepção da obra até a exportação das plantas, com processos automatizados e digitais. A resistência característica do projeto para a estrutura é igual a 35 MPa. Com a localização da estrutura na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, pode-se considerar a classe de agressividade sendo 3 forte. Contudo, como a estrutura será revestida por completo com argamassa e pintura, no item da própria tabela prevista, a redução é prevista uma redução de agressividade mais branda. Dessa forma, será foi considerada sendo a agressividade 2, moderada urbana. Foi definido o cobrimento de 3 centímetros para vigas e pilares, pois reduziu o grau de agressividade para 2. A laje possui 2 tipos de cobrimento, sendo inferior ou igual a 2,5 centímetros. Para levar em conta a alta insolação da cidade de Natal, considerou-se o item 11.4.2.1 da BNE, a norma 6118 de 2023, que admite a variação de temperatura da estrutura causada globalmente pela variação de temperatura da atmosfera e pela insolação direta, é considerada uniforme. Ela depende do local de implantação da construção e das dimensões dos elementos estruturais que a compõem. Portanto, foi considerada uma junta de dilatação da estrutura, sendo adotada uma junta de 3 centímetros próximo ao ponto médio da estrutura. A correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto, que indica a necessidade de um FCK mínimo de 25 MPa, porém foi utilizado para essa edificação o valor de FCK igual a 35 MPa. Os motivos foi por ser um valor comum na região para esse tipo de estrutura, como também o custo ser muito próximo do relativo a concretos de resistências inferiores e promovendo uma maior durabilidade ao longo do tempo. Com relação ao cobrimento mínimo da NBR 6118, né, que possui na tabela 7.2, a correspondência entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal seria de 10 milímetros. Aqui nós trouxemos alguns dados geométricos dos pisos, né, que além das pranchas de projeto também são gerados pelo programa já mencionado, outros dados do edifício detalhado. É apresentada uma tabela com o nome e numeração dado a cada piso, os seus respectivos valores de pé direito, distância entre topo de cada laje adjacente, a cota de cada pavimento do edifício, sendo o térreo como parâmetro base para as demais, e a área total de cada pavimento referente à área da estrutura, ou seja, detalhes apenas arquitetônicos não compõem esse valor. É apresentada uma sequência dos parâmetros definidos para a estrutura no início do desenvolvimento do projeto, tornando possível a verificação dos dados. Aqui a gente tem os dados e a confirmação de pilares, vigas e fundações. Aqui nós apresentamos um corte esquemático com um resumo do quantitativo, né? Bloco de fundação, pilar, viga e laje. No trabalho também foi apresentados dados importantes para análise de custo da estrutura, servindo de base para a viabilidade econômica e para auxiliar na elaboração da planilha orçamentária.
Inicialmente é demonstrada a padronização dos elementos da estrutura, separadas por pavimentos, e de forma que elementos padronizados entre pavimentos diferentes não compõem essa contabilização. São apresentados os valores da densidade dos pilares na área do pavimento, como também os vãos médios por pavimentos dos elementos de viga e laje. Pode-se verificar valores acima de 5,5 metros para vigas e de 6,60 metros para lajes. Para tal situação, uma análise da estrutura com adição de proteção seria possível, por conta dos grandes vãos a serem vencidos de modo a reduzir a altura dos elementos. São exibidas também cargas médias definidas em cada um dos andares, que é recomendado por literatura, por norma, né, que o valor da carga média fique em torno de 10 kN por metros quadrados. Como apresentado no tópico pré-dimensionamento dos pilares, né, como uma boa faixa final para a estrutura, para os pavimentos gerais, estando entre 8 e 12 kN por metro quadrado, o valor equivalente a 0,8, sendo essa a unidade utilizada pelo programa. Também são apresentadas as verificações exigidas pela norma, como referente a deslocamentos horizontais na estrutura, na qual pode ser aferida tanto pela altura total da estrutura, quanto pela altura de cada pavimento, sendo essa altura referente ao pé direito. Então, aqui na figura, os locais mais críticos são aqueles que estão localizados as maiores cargas, né? Que nós disponibilizamos a referência para quem quiser se aprofundar mais nesse projeto, tem